19ª Semana Acadêmica do curso de Comunicação Social. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma semana acadêmica do curso de Comunicação Social da FACUS. A previsão para hoje é política. Falaremos sobre redes sociais e assessoria política com Lucas Juan e jornalismo político com o palestrante Sidmar Rostam. Boa noite, Lucas. Qual vai ser o tema que tu vai abordar nessa semana acadêmica da FACUS? Boa noite, Martina. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre o uso das redes sociais profissionalmente. Todo mundo tem o seu Facebook, o seu Twitter, mas você precisa saber de que forma que essas redes podem e elas devem e elas vão te ajudar muito na execução da tua profissão. Seja como assessor de imprensa, seja como repórter numa redação, você sempre vai encontrar nas redes sociais e na internet, de um modo geral, um apoio e uma ferramenta muito eficiente de uso profissional. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje com os alunos. Eu gostaria que tu adiantasse então pra gente o que tu vai falar hoje aqui na palestra da Semana Acadêmica. Vou falar um pouco sobre relação com as fontes e como construí-las, né? Existe uma linha muito tênue, principalmente no que se fala, quando se fala em jornalismo político, porque há uma troca muito grande de informação e acaba sendo delicada a relação que tu constrói com essa fonte. Um outro aspecto é a necessidade do jornalista que pretende trabalhar nessa área dominar a linguagem jurídica. Essa é uma grande limitação que a gente enfrenta. E como que tu encarou esse convite aqui para palestrar, já que tu já foi aluno aqui da FACUS? É um prazer, eu espero contribuir e que o que eu possa trazer faça diferença para alguém, pelo menos, aqui do curso. Se alguém sair daqui com a intenção de seguir essa linha de jornalismo político, para mim vai ser um prazer enorme. Comunicação Social da Urcamp promove até o dia 13 de junho a 19ª Semana Acadêmica de Comunicação Social. E entre as atividades está a Mostra de Arte, que faz parte de uma das atividades da disciplina de Arte e Publicidade, ministrada pelo professor Hugo Pegas. Depois, Leonardo Pimentel vai falar sobre os novos rumos da publicidade. E para encerrar, nesta terça-feira, um palestrante, Matheus Ruas, do Story Channel, vai contar sobre a linguagem e direção. Não é a primeira vez que tu vem aqui na Urcamp para palestrar. Como é que é para ti retornar à universidade, mas agora para falar para os teus futuros colegas? É uma ótima oportunidade, né? A gente conseguir estar repassando aí aquilo que a gente aprendeu durante a carreira da gente, né? Tanto na parte teórica quanto na prática. E compartilhar isso com o pessoal aí, nossos futuros colegas, é incrível, é bárbaro. Em era digital, é muito importante que o pessoal esteja inserido dentro da internet e se reinvente a cada momento. E foi o que a tua agência fez, né? Foi o que a Paiol fez de apostar na rede social. Seja qual for o meio que esteja dentro de um cenário que a comunidade esteja consumindo informação, a gente tem que entrar lá
e fazer a revolução comunicacional. A gente tem que se inserir nos meios, a gente tem que estudar. O papel da propaganda hoje, que eu venho aqui mostrar para o pessoal, é esse. É não a gente pegar e ter um projeto de mídia para os nossos clientes, mas sim um projeto de comunicação. Inventar uma nova forma, uma forma própria, muitas vezes, uma característica única, um produto assim, é concebido especificamente para aquele público que ele tem que atingir. Tu é um cara tão jovem, assim, 30 anos, e tem 3 leões de ouro em filmes publicitários. Eu tô jovem, mas eu tô há 10 anos na área da publicidade. Os Cannes é recente, dos últimos anos que eu tenho trabalhado com as agências maiores em São Paulo. O que eu posso acrescentar em publicidade é o fato de eu ter vindo de mercados menores. Dá um mito um pouco dos mercados maiores de São Paulo, acha que é alguma coisa fora da realidade. Há um mito do criativo, aquele cara que vai dormir de noite e tem que acordar no meio da noite com uma ideia. É isso que eu gostaria de deixar aqui como mensagem. Em São Paulo o que menos tem é paulistano. Tem gente do Brasil inteiro em São Paulo. E a última coisa que eles perguntam quando eles querem te contratar é de onde você nasceu. Estando no mercado menor, você consegue pegar, você fica multifunção, que é tudo o que o mercado maior quer. E agora falando nesse documentário que tu vieste fazer aqui na região. Eu sou autodidata em história, adoro história, adoro estudar meu país, eu sou patriota, eu tenho uma preocupação social com o meu país. Esse documentário é isso, eu quero fazer algo pro meu país, eu estou fazendo um documentário para alunos das escolas do Brasil. Hoje à noite vamos falar sobre rádio-jornalismo e rádio-entretenimento. Participa aí da palestra, venha participar. Qual o tema que tu vai falar na palestra de hoje? Bom, hoje o tema assim, que eu fui convidada foi para falar de rádio-jornalismo, né? Porque hoje eu trabalho, né, na emissora AM, na Rádio Difusora, e lá a gente trabalha essencialmente com notícia, né? Hoje aqui abordar com o pessoal um pouquinho sobre a questão das oportunidades, do que um jornalista pode fazer dentro da rádio, quanto é legal, quanto é bacana trabalhar em rádio, o quanto a gente escolhendo uma boa emissora, que tem jornalistas, que valoriza o profissional formado, que é o caso nosso lá. E o que tu acha de ter sido convidada para participar da 19ª Semana Acadêmica da Urcamp? Eu fiquei muito animada, porque eu sou formada aqui, muitas vezes ocupei esses mesmos espaços que vocês estão ocupando aqui, né? Pensei assim, o que eu, na minha época, que estava aqui, gostaria de ouvir quem estava aqui na frente falando. E eu recordei que a gente queria ouvir experiências, né? O que cada um passou, o que cada um viveu, a diferença daquilo que a gente aprende aqui na sala, que o professor tão bem ensina, de como a gente consegue aplicar depois lá no nosso cotidiano, na nossa vida. Então eu fiquei animadíssima, porque é um reconhecimento por a gente ter se formado aqui, por ter conseguido trabalhar em alguns lugares com essa formação, com esse conhecimento daqui, sabe? E acho que para a própria semana, os próprios alunos é bom, porque estão vendo que quem está formado aqui tem condições, tem ferramentas para trabalhar em qualquer lugar. E eu queria saber qual é o tema da palestra de vocês e saber um pouquinho sobre o que vocês vão falar. A gente resolveu falar mais sobre a nossa trajetória dentro do rádio, né? Mais um rádio de entretenimento, falar nossas duas trajetórias e contar experiências que a gente teve lá, como funciona e onde o jornalismo se encaixa dentro dessa vertente do rádio. Como é o entretenimento, algumas diferenças, assim? No nosso caso é muito feito também no improviso, porque a gente tem que aliar a técnica ao improviso. É o que vai acontecer na hora, porque a gente está no ar, não é gravado. Então muitas vezes acontecem coisas que tu não espera. O bom é
que não tem aquela seriedade tão forte como o radiojornalismo. Né? Tu pode improvisar de uma maneira mais engraçada, tu pode rir dos teus próprios erros, não tem problema nenhum, vai dar tudo ok. Tem até problema técnico, às vezes, trancou um CD, aí eu tenho que abrir o microfone e dizer, gente, CD trancou aqui, não, o fulano não tá querendo cantar hoje, não sei o que, sabe, tem que dar um jeitinho. E como é que vocês adquiriram esse jogo de cintura no radiojornalismo, não, no rádio entretenimento? Experiência, eu acho, né? Isso é só com a experiência, não tem assim, nos primeiros dias tu fica nervoso, a primeira vez que o CD tranca, tu não atina que tem que ligar o microfone, que as pessoas não estão ouvindo nada. E como é que vocês foram para essa vertente do rádio? Quando vocês entraram aqui na faculdade, vocês já queriam isso? Ou o que vocês queriam dentro do jornalismo? Eu pensava que eu podia ser uma fotógrafa. E aí nas primeiras aulas de foto foi um desastre, eu vi que não era para aquilo que eu servia. E em seguida surgiu o estágio na rádio, eu comecei a estagiar no terceiro semestre da faculdade, eu estava estagiando já na rádio, na Pop Rock, onde eu trabalho hoje. E aí foi apaixonante. Eu já estava na faculdade, acabei ganhando essa oportunidade na rádio como estagiário e lá eu me achei. Assim. Uma última pergunta, o que vocês acham o mercado assim, do rádio entretenimento, como é que ele tá para os novos estudantes agora que estão saindo e querem esse ramo? Eu acho que aqui em Bagé ele está extremamente limitado. É a Pop Rock, a Delta... E ponto. Porque o resto é, rádio pirata não conta, né? A gente tem que contar, se a gente está estudando para ter um diploma, a gente tem que trabalhar em rádio que também é legalizado, procurar pelo menos trabalhar em rádio que é legalizado. Então, em termos de, legalmente falando, são essas. Então, é um mercado, em Bagé é muito fechado e pequeno e difícil de entrar. Assim. Boa noite. Vamos encerrar a semana acadêmica e vamos apresentar a Noite do Cinema. O que tu vai fazer hoje aqui? Hoje eu vou falar um pouco sobre cybercinema, mostrar um pouco de colagens e 2 filmes que foram feitos só com imagens da internet, que participaram dos últimos 2 festivais. Quando tu teve a ideia de fazer esses vídeos? Eu estava na época estudando novas mídias e novas tecnologias, estava lendo um livro chamado A Cauda Longa, que fala que pequenos hits da internet são iguais a um grande hit. Estava estudando um pouco do Einstein, assim, teoria da relatividade, tudo, e daí eu fiquei matutando se era possível fazer um gênero de cinema só com imagens da internet. Assim. E começou a funcionar, e daí eu pensei, isso é o cybercinema que resultou dessa época de estudos. Assim. Quando tu fez esse vídeo, tu imaginou que ia ganhar um prêmio? Quando eu fiz esse vídeo, eu participei da montagem de outro filme chamado Xerife de Fronteira. E eu achei que se eu fosse ganhar um prêmio de montagem seria por esse filme. Mas me surpreendeu que os jurados eles escolheram exatamente o filme que eu achei que não ia ganhar. Achei que foi bem ousado, na verdade, da parte dos jurados escolherem. Muito assunto para abordar aqui na região. Não só como ficção, mas também como documental. Bagé é uma cidade formadora, é um polo formador de audiovisual e de comunicação. O que eu acho que é importante ficar claro é assim, desconstruir na cabeça a história de que Bagé não tem isso ou não tem aquilo, não tem, quem faz somos nós. O exemplo disso é o festival. Tem tanta história legal pra gente contar aqui.